Bom dia, alunos da Escola João Saraiva Leão, do quarto ano. Aqui é a professora Gerlane e eu organizei esse vídeo para vocês para poder auxiliá-los na produção textual de hoje, no livro de português do PAIC, das páginas 67 e 68. Atenção, data de hoje, 16 de julho de 2020. Aqui é a nossa agenda, que também vai estar disponível no grupo. Produção textual, muita atenção. A gente deve, antes de organizar a nossa escrita, a gente tem que pensar em alguns tópicos do nosso texto. Mas antes, nós vamos ver a proposta de redação do nosso livro. Lá na página 67 do livro de português do PAIC, nós temos essa imagem e a seguinte orientação. Observe a história da bruxinha e, baseando-se nela, escreva uma bem engraçada. Olha só, observe a história da bruxinha. Essa história que ela está falando é essa sequência de fatos. Nós temos aqui a imagem dividida em uma sequência, começando aqui, e aí vocês podem observar que tem todo um acontecimento aqui, né? Se é para escrever uma história, nós já sabemos que o gênero textual que vamos usar é o gênero narrativo. O gênero narrativo, ele serve para narrar uma história, para contar uma história, certo? Já temos aqui o assunto principal, a bruxinha. Você pode colocar outro título, sempre iniciando com a letra maiúscula. Título. Observe o tema e escreva o título. Nós vimos lá o tema, a sequência de acontecimentos. E aí, nós temos que escrever o nosso título, sempre com a letra cursiva, iniciando com a letra maiúscula. Tenho aqui uma folha de um caderno, porém, o nosso livro do PAIC, ele não tem essa linha aqui, ó, que nós chamamos de margem. Mas nós sabemos que a linha ela começa e termina. Então, o meu texto eu tenho que iniciar no começo da linha e tenho que ir até o final da linha. Ok? Temos aqui o título, ele está centralizado. O título, eu vou observar a minha folha do meu livro e vou tentar colocar o título mais ou menos centralizado. E sempre, como eu falo, letra inicial. O título é o assunto do meu texto. Vai ser sobre o quê? Certo? Importantíssimo. Separei aqui alguns tópicos antes da nossa produção textual. Primeiro tópico. Quem serão os personagens? Os personagens. Vimos lá que já temos o personagem de acordo com aquela sequência de fatos, né? Os personagens, quem vai estar nessa história que eu vou contar? Eu tenho que organizar o meu texto na minha mente e tenho que observar esses tópicos antes de escrever. Pensou nos personagens, depois pensa no local. Aonde vai acontecer essa história? A minha história lá do meu texto, eu posso colocar um local, porque lá não está específico. Eu posso colocar um parque, uma casa, um sítio, uma rua. Aí você que vai determinar. Observe os personagens, o local que vai acontecer e o tempo que irá acontecer. Qual será o tempo? Eu coloquei aqui alguns marcadores de tempo mais comuns em textos, em frases, que indicam essa ideia de tempo. Manhã, tarde, noite, há um tempo atrás, ontem. Posso determinar o tempo em relação ao dia. Será que vai ser de manhã? Que é de tarde? Será de noite?
Posso colocar data. Posso referir uma data específica. Aí vai depender da criatividade de vocês. Como iniciar o texto? Como iniciar a minha história? Eu tenho que organizar a minha história. Eu tenho que ter um início, tenho que ter desenvolvimento. Como ela vai acontecer? Como vai se dar essa história? O que é que vai acontecer de surpreendente? O que é que vai acontecer de diferente? E como vai terminar? Eu tenho que dar uma conclusão, tenho que dar um final para a minha história. E para organizar o meu texto, essas sequências, esse início, meio e fim, eu vou organizar em parágrafos. Parágrafos. Os parágrafos, eles servem para organizar o meu texto. Eu tenho o meu texto e organizar esses parágrafos em início, meio e fim. Eu tenho aqui algumas sugestões de como iniciar esses parágrafos. Início, eu posso iniciar. Era uma vez. Esse era uma vez a gente coloca muito em contos, né? Certo dia. Posso iniciar o meu parágrafo, meu primeiro parágrafo, com certo dia. Um dia, certa manhã. Numa tarde, certa noite, um belo dia. Numa festa. Eu posso usar minha criatividade e colocar outros marcadores para começar o meu parágrafo. Também posso usar esse. O meu segundo parágrafo, o meio da história, o desenvolvimento da história. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. O meu terceiro parágrafo e o fim, eu posso iniciar com essas ideias aqui. Foi então que aconteceu. Por fim, finalmente, portanto, por isso, assim. Nesse caso, porque eu tenho aqui sugestões de como iniciar o meu parágrafo, ok? Não esqueça, olha só como eu falei aqui. Olha o título, A Bruxinha. Centralizei no meio da linha, iniciei com a letra maiúscula. Show de bola. Eu também tenho que me lembrar das pontuações. O texto sem pontuação, ele fica desorganizado, ele pode dar outras ideias. Então, o importante de usar as pontuações. Ponto final. Terminou o parágrafo, coloquei o ponto final. Tia, posso colocar o ponto final no meio do parágrafo? Pode. Terminou a frase, coloquei o ponto final. A vírgula. Para separar elementos, para dar pausa no meu texto, eu uso sempre a vírgula. Tia, eu tenho dúvida na hora de usar a vírgula. Terminou o parágrafo, faz uma leitura novamente do parágrafo, e aí onde você vê que tem uma pequena pausa, coloca a vírgula. Fica bem melhor de se fazer a leitura de alguém fazer a leitura do seu texto. Tenho aqui o ponto de exclamação, dá emoção no texto, dá um susto, dá um suspense, uma surpresa. Posso também utilizar o ponto de exclamação quando houver conversa, diálogo entre os personagens. Uso o ponto de interrogação para perguntas. Uso 2 pontos para indicar alguma sequência de elementos ou para iniciar a fala de um personagem. E o travessão, que é quando eu uso para usar diálogos no meu texto, certo? Capriche na letra. Atenção à letra. Aproveitem esse período de isolamento social para treinar caligrafia. Muitos têm o caderno de caligrafia em casa. Aproveite esse período, façam cópias.
caprichem na letra. Nós, professores, precisamos entender. As pessoas que estão ao redor de vocês também precisam compreender o que vocês estão escrevendo. E a caligrafia não é só para ficar letra bonita. A caligrafia também desenvolve toda a coordenação motora fina de vocês, certo? Respeite as margens, não ultrapasse as linhas. Tem aluno ainda que ultrapassa a linha, né? Continua o texto onde não tem linha. Então, atenção, caprichado, calma. Podem fazer rascunho em uma folha, no caderno, uma folha à parte. Depois vocês escreverem no livro com bastante atenção, certo? Olha aqui a ideia do parágrafo, né? Eu usei aqui a expressão certo dia, e aí fui escrevendo o meu parágrafo. Para o primeiro parágrafo, eu usei a expressão certo dia. Olha só, usei essa expressão aqui. Segundo parágrafo, que é o desenvolvimento da minha história, eu usei a expressão em seguida. Tem aqui várias ideias, né? Várias sugestões de como iniciar o parágrafo. E sempre com letra inicial maiúscula. Terminou aqui o parágrafo, coloca a pontuação. Coloca o ponto final. E o terceiro e último parágrafo eu usei a expressão foi então. Que aqui está. São sugestões de como iniciar. Olha o espaço, né? Eu sempre dou esse espaço. Tem crianças que fazem uso de colocar o dedo, né? Para poder ter essa noção do espaço, do parágrafo. Pode ser também. Terminou o texto, terminou o parágrafo, coloco o ponto final. Usei a pontuação. Ok? Tia, se eu comecei aqui a escrever e a palavra não deu, eu vejo como eu vou separar essa palavra. Se fosse a palavra como, eu coloco aqui a sílaba co, coloco um traço e continuo embaixo. Como. Não posso separar a palavra como colocando o M aqui, ou colocando C sozinho, ok? Muita atenção na escrita do texto de vocês, nas redações de vocês. Caprichem na letra. No retorno das aulas, nós vamos reforçar mais ainda a produção textual com vocês, ok? Qualquer dúvida, nós voltaremos no Plantão Tira Dúvidas no horário de 2 às 14, às 16 horas, ok? Bons estudos e bom texto.